Constativo. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa oficina é um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes, fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do Projeto Lago Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e do Infino. Desejo aí a todos uma boa oficina com você, Mora. Boa tarde a todos. Meu nome é Mora Ribeiro. Eu sou cantora, compositora e correria. Estou há mais de 10 anos no universo da produção cultural. Eu comecei com 17 anos. E na época que eu comecei, estava surgindo a necessidade das redes sociais dentro dos projetos, né? E a gente ainda não sabia muito bem como fazer, mas eu acho que era meio que de comum acordo que não importa da forma que fosse, seria uma pessoa jovem que faria. E eu, com 17 anos, comecei a migrar da produção aos poucos para a parte mais de comunicação. Então, eu comecei na produção mesmo, no corre, de vai para lá, vai para cá, resolve, faz, prepara, e fui assumindo as redes sociais. Com o passar do tempo, fui assumindo cada vez mais essas redes sociais como um todo e me especializando nisso. E aí, com 18, eu entrei na UNB para administração. E por que eu estou compartilhando essa parte com vocês? É porque eu acho que faz toda a diferença para mim, pelo menos, o fato de eu ter estudado um curso um pouco mais de gestão, de ter me envolvido um pouco mais com a parte de comunicação, que automaticamente, quando a gente fala de marketing, seja ele qual for, é sobre venda, é sobre primeira impressão, é sobre a mensagem que a gente está passando. E o fato de ser artista, que me faz precisar correr por mim. Não é nada de glamuroso, né? Tipo, ser uma artista. É precisar fazer o corre, entender como é que o edital funciona, se eu não consigo nesse, como é que faz para conseguir no próximo. E, enfim, é desse lugar que eu venho. Ontem, na aula de ontem com o André Morali, ele abriu o rider, ele explicou o que é, ele passou por esses riders e, tipo, foi mostrando como fazer. Hoje, eu vou focar um pouco mais em vocês e na forma como lidar com esse contato. Já explico mais certinho como. E amanhã, eu e ele vamos dar a última aula juntos. A gente vai abrir, vai criar um rider do zero, vai mostrar como exportar esse documento, como deixar ele bonito, como fazer esse contato com a produção do evento que está em contato com você, ou como entregar para artista que está te contratando e afins. Hoje, o nosso foco principal é currículo, portfólio simplificado, trânsito básico dentro de e-mail, Drive, WhatsApp. É entender o que é essa diferença que nem todo mundo consegue perceber entre currículo e portfólio. O nosso encontro de hoje, ele é 100% introdutório. Eu vou mostrar um exemplo de um portfólio feito por uma designer, mas ele é 100% introdutório, entendendo que boa parte das dúvidas que a gente tem estão na base. E aí, coisas que parecem simples, como enviar um link com seu currículo e deixar o link aberto para que as pessoas acessem, na verdade, passam a não ser tão simples assim. E até mesmo o currículo, enfim, tudo como fazer no Word, tudo como transitar no Drive, tudo para vocês conseguirem tirar o CA caso não tenham, sabe? Esses detalhes que em algum momento pareceu convencionado que todo mundo tem. E a real é que não. Tipo, que é muito mais fácil para uma pessoa que está em cima do palco ter todas essas comprovações do que para quem está atrás dele. Porque, obviamente, no flyer vai sair a foto da artista e não da técnica, né? Então, todas essas complexidades de juntar a comprovação, no fim das contas, acabam
atrapalhando o processo de formalização de vocês. E acho que nosso, né? Porque eu também vivi isso enquanto produtora. Eu acho que por isso que dá para a gente compartilhar. Esse é um ambiente tipo de boa. Tem dúvida, pergunta, quer compartilhar sua experiência, pode vir. Tá na dúvida, é só jogar no chat. Ou não concorda, encontrou uma forma mais massa de fazer, manda no chat, vamos trocando ideia. Mas de cara, o primeiro passo, o currículo, ele vai listar tudo que você já fez. Ele é a lista. Ele não é o que contém as fotos de comprovação. Isso é o portfólio. No currículo, assim como no portfólio, é importante que exista uma ordem lógica. Geralmente, essa ordem é cronológica e vai falar do tempo, né? A gente coloca pelos anos em que as coisas foram feitas. Mas, da última vez que eu fiz uma oficina como essa, super introdutória, eu recebi algumas dúvidas que não conseguiam abarcar essa questão da lógica, da pessoa colocar como primeiro que ela mostra 2020, depois 2008, depois 2021, não tem uma ordem. E aí isso atrapalha. Geralmente a gente manda o currículo quando é para ser avaliado. A gente não manda o currículo para alguém e vai, olha aí meu currículo. Não, você manda quando você quer uma vaga ou você está concorrendo no edital, é uma coisa muito específica. E a pessoa que está te avaliando, ela também vai olhar as coisas de forma muito certeira, inevitavelmente. Se aquele edital conta como pontos quanto tempo de carreira você tem, não tenha dúvidas, ela vai olhar a primeira e a última linha. Ela quer saber e ela entende que você botou numa espécie de ordem. Eu até trouxe aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Vou abrir meu material simplificado, tipo, que eu transpus ele para o Word, para poder compartilhar com vocês. Obviamente, eu tenho, como muita gente, né, que trabalha com arte, atua em múltiplas frentes. E aí, o fato da gente atuar em múltiplas frentes faz com que a gente tenha múltiplas comprovações de várias coisas. Então, tipo, não necessariamente a pessoa que vai te contratar como hold quer saber o que você fez como produtor. E aí, por exemplo, eu tenho um currículo, que é esse, se eu não me engano, que eu boto tudo. E aí eu vou atualizando ele e dá um determinado momento, se a pessoa fala assim, eu quero só a produção, eu pego só a produção e mando para ela. Porque às vezes não importa tudo, só que para mim é mais fácil centralizar tudo. Esse aqui, essa versão que eu vou trazer para vocês, eu peguei um que eu atualizei no fim do ano passado. Então, essa versão aqui está bem desatualizada, né? Passaram 9 meses desse ano. Mas é o suficiente para que vocês consigam compreender. Aqui de tudo, é importante. Eu gosto de botar, a gente está em Brasília, né? Então, acho que o SEAC faz diferença aqui. Eu gosto de botar o SEAC, não é um pré-requisito básico dos currículos, mas eu gosto, até porque o SEAC tem tantas exigências para existir e o tempo de profissão que você precisa ter, a comprovação que você precisa ter, que, de certa forma, o SEAC acaba sendo quase que uma validação, sabe? Tipo, uma chancela de essa pessoa passou por aqui, ela já foi aprovada pela Secretaria de Cultura. Então, traz um outro olhar da pessoa que está te contratando, até de segurança mesmo. E a técnica, o backstage como um todo, tem ganhado e vai ganhar cada vez mais espaço dentro das atividades da Secretaria de Cultura e das outras, eu espero. Então, é bom prever essa necessidade e estar um passo à frente. Eu boto nome completo, no meu caso, nome artístico, CPF, SEAC, endereço completo, CEP, região administrativa, telefone, e-mail. São as informações que eu trago. Seja lá qual for a necessidade, é sempre melhor pecar pelo excesso, porque a pessoa não vai sentir falta de informação a mais, mas com certeza ela vai sentir falta de informação a menos. Eu botei assim para facilitar para mim, mas eu vou abrir para vocês verem ele cheio.
Basicamente, das coisas que são muito antigas, eu coloco só ano e a coisa. Tem gente que vai... Obviamente, se fosse agora, 2021, eu provavelmente... Digo com certeza, porque é o que eu faria. Eu não gosto de botar o mês, tipo, a gente está em setembro. Eu não gosto de botar assim, ó, sempre. Eu prefiro botar abreviar o nome, porque eu acho mais legal. Mas não tem uma regra. O importante é você tentar localizar onde você está. Se você está falando de 2021 e é o ano corrente, identifique qual é o mês, porque 2021 é vago quando 2021 está acontecendo. Mas quando 2021 é passado, tanto faz, tudo é 2021. A ordem lógica, que geralmente é cronológica, é a que eu adoto. Eu boto do mais atual para o menos atual, né, para o mais antigo. Naturalmente, dentro desse tanto de coisa que eu faço, e aí focando só na minha carreira artística nesse momento, faz muito sentido para mim separar os lançamentos dos shows, das participações e das aberturas, que é uma divisão que eu faço mais comumente, assim. E aí eu vou sempre setorizando dessa forma, porque para quem me contrata faz sentido, né? Essa divisão, porque conta como um capital, assim, de quantos materiais lançados eu tenho, ou onde eu já toquei e como. Pensando no âmbito da técnica, se você atuou como hold e tem um currículo massa como hold, atuou como técnico de monitor, atuou como técnico de PA, e tem setorizações, mas tem coisas legais para dizer dentro delas, às vezes é legal setorizar também, para a pessoa conseguir medir me fugiu a palavra, mas sua experiência, medir sua experiência a partir também dessa setorização. Às vezes fica mais fácil, tipo, se você atuou como hold 3 vezes e a sua maior experiência na técnica, meio que está de boa, está ali no meio das coisas. Mas se você também tem muito a agregar, você dá para ela um valor a mais, o trabalho que você já exerce. Isso é importante, isso é bom. Tipo, você chegando de uma maneira mais legal. Eu gosto de colocar foto no currículo, mas por uma coisa muito simples, que é a pessoa saber quem eu sou. Principalmente em coisas virtuais, meu trabalho é mais para comunicação, quando ele não é artístico. Mas em coisas virtuais, muitas relações são mesmo virtuais, tipo reunião, tudo muito online. E se você é a pessoa nova que está chegando, você precisa ter um rosto, né? Fica um pouco mais fácil quando a pessoa sabe com quem ela está falando. Ela sabe, pelo menos, como você é. E dali a relação se forma um pouco mais fácil. De toda forma, não é uma exigência. Não é algo determinante você ter ou não a sua foto dentro do seu currículo. O mais importante é que todo esse processo do currículo seja feito constantemente. Eu acho que é muito mais sobre constância. Sobre você manter o registro das coisas que você faz. Eu nem sempre fui organizada. E aí uma coisa que eu percebi da minha desorganização quando eu decidi ser organizada é que várias coisas estavam passando, porque eu simplesmente não lembrava delas. Então, o grande rolê é ter uma frequência do tipo, começa a criar faz esse exercício. Porque o primeiro, ele é mesmo um mega exercício de lembrança. Tipo, eu comecei em 2010. Eu comecei com o quê? E vai anotando, 2010, tudo o que você fez. Tá, e aí, 2011. E aí você vai precisar recorrer, e vai recorrer inevitavelmente, às lembranças do Facebook, a puxar as suas coisas antigas, a qual e-mail você estava trocando naquela época para conseguir complementar o currículo que você não complementou naquela época. E aí, a partir disso, manter ele sempre atualizado com as coisas que você faz. Tipo, eu gosto de atualizar o meu dependendo da frequência que eu tenho de atividades. Então, se eu estou com o mesmo projeto o ano todo, eu sei que a única coisa que entrou a mais no meu currículo é aquele projeto. Mas eu vejo assim, pô, ganhei um prêmio, isso é muito importante, massa, vou atualizar. Agora fiz um show, pô, é um show só, tá de boa. Não, fiz 4 shows, tá? Esses 4 shows, chegou a hora de atualizar, vou botar.
e vou fazendo de uma forma um pouco mais periódica. Então, tipo, essa versão que vocês estão vendo de atualizada em 10 de 2020, 10 de 12 de 2020, se fosse ver agora, ela está muito desatualizada, porque tipo, já em 2021 eu já ganhei alguns prêmios, já toquei mais alguns festivais e tal, mas ainda assim, por ser pandemia e ter um pouco menos de atividade, eu vou acrescentar no máximo 10 coisas, então tá, para mim ainda está fácil de atualizar. O mais importante de lembrar sobre o currículo é que ele é o que marca a sua linha temporal de trabalho. É ele que vai dizer quando você começou, o que você fez e quando você fez. Sempre pensar nisso. Quando e o que você fez. Essas são as coisas que vão estar no seu currículo. No seu portfólio é onde você vai trazer foto. É onde você vai trazer comprovação. Eu até deixei aqui embaixo um exemplo. Por exemplo, isso aqui é um print do YouTube. Esse print de YouTube, ele não tem que estar no currículo. Se eu mando meu currículo assim, não faz sentido. Na verdade, ele tem que estar dentro do seu portfólio. O portfólio é o que marca a junção de todas as comprovações em imagem do que você fez. Então, se o currículo marca em texto, o portfólio marca em imagem. E aí eu trouxe, quando a gente vai falar de portfólio, na verdade, antes disso, sobre currículo em especial, vocês têm alguma dúvida? Massa. Ele é simples mesmo. Uma coisa que, até antes de eu passar para o portfólio, Abder, me confirma se eu estou compartilhando minha tela inteira ou se eu estou compartilhando uma guia? Era uma guia, né? Aí parou de compartilhar, eu acho. Sim, tá só o Word sendo compartilhado. Só a janela. Então, só um minutinho. Agora vocês estão vendo o Drive, né? Antes de entrar aqui para a nossa aula, eu estava conversando com o Abder, trocando essa ideia sobre as formas de fazer, sobre como a gente às vezes corre atrás de formas impossíveis e elas são tão distantes que a gente deixa sempre para amanhã. E aí, além do Word, entendendo que nem todo mundo tem acesso ao pacote Office, é importante saber que é possível também criar o seu currículo pelo Gmail. O Gmail tem como uma das suas plataformas o Drive. Para entrar no Drive, é só drive.google.com. E aí aqui você tem a liberdade para criar os documentos, seja ele documento que seria Word, ou Excel, ou PowerPoint. Você tem essa liberdade para criar ele online sem necessariamente ter o pacote Office dentro do seu computador ou do seu celular. E aí, quando você clica em Novo, você tem a opção de criar um documento em branco ou um documento com base em um modelo. Quando você bota para criar com base em um modelo, ele vai te dar a opção de algumas formatações já pré-estabelecidas, entre elas algumas várias de currículo. E aí, inclusive, para além do currículo do portfólio, é legal, às vezes, se basear em modelo, porque a própria formatação, até foi um comentário que o Abder também fez quando a gente conversava, a própria formatação, ela já muda bastante coisa. É só o fato de você deixar tudo na mesma fonte, ou definir que a data é o que vai estar sempre em negrito e o nome não vai estar em negrito, sabe? Padrões, eles facilitam o olhar, a gente entende isso. Quando passa a fita da mesma cor para comunicar a mesma coisa e de outra cor para comunicar outra coisa. A gente entende isso quando monta um palco, a gente entende isso. Isso vale também para os documentos. Se você consegue manter aquela unidade visual que agora não é uma fita, mas é que toda a data está em negrito, o padrão visual é comunicado da mesma forma e a pessoa se localiza melhor. Então, aqui dentro dos modelos de currículo, dá também para escolher algum ou ir passeando por eles. E a partir disso, quando você vai para a página em si, ela já tem uma espécie de distinção, né? De formatação pré-definida. Obviamente
é importante olhar, quando a gente fala de currículo, a gente se remete automaticamente a um esquema meio que de empresa. Aí, obviamente, a galera vai se reduzir a coisas tipo o nome da empresa, para seu cargo. A gente entende que as subjetividades das nossas profissões são muito maiores do que isso. E que muitas vezes essa parte de profissão, a gente vai ter pouquíssima coisa para dizer, mas vai ter 1 milhão de coisas para falar sobre a atuação em si. De toda forma, lembrando, isso aqui é uma sugestão de formatação. Se eu quiser, por exemplo, inserir uma foto aqui, eu posso inserir uma foto. Eu posso arrastar uma foto para cá e colocar minha foto. Essa proposta de currículo não traz a foto como uma possibilidade, mas eu posso utilizar a base para construir o que eu desejo. E aí, a partir disso, chegar no currículo que comprove o que eu de fato fiz. Então, a gente viu 2 formas. Uma forma de fazer do zero, digitando data e atividade sempre. Isso pode ser separado em blocos, por exemplo, como hold. Atuou em que ano, que evento? Ano, evento. E aí bota tudo que você fez como hold, com ano e qual foi o evento que fez. Ou dessa forma, onde você data tudo e coloca o ano, o evento e o que você fez dentro desse evento. Se você foi hold, se foi técnico de monitor, de PA, enfim, ou técnico de iluminação, todas as possibilidades existentes, né? Eu, particularmente, acho que facilita a vida de quem avalia setorizar por bloco. E aqui, por exemplo, botar tudo que eu fiz dentro dessa atividade, depois tudo que eu fiz dentro da outra atividade. E sempre se lembrar dessa parte que eu julgo muito importante, de seguir uma ordem cronológica. Não se esqueçam que a maioria, se não todos os editais, vão medir a sua experiência também pelo seu tempo de experiência. Não por acaso alguns editais pontuam mais quem tem mais tempo de experiência. Se você não facilitar a vida de quem está te avaliando, essa pessoa também não vai fazer nenhuma questão de correr atrás da informação. E da última vez, como eu disse para vocês, da última vez que eu fiz esse curso, eu recebi alguns exemplos de pessoas me pedindo, tipo, o que você acha desse currículo? E o currículo, muitas vezes, começava 2020, 2008, 2019, 2007, meio que foi pela lembrança da pessoa, ela foi colocando aleatoriamente o que vinha na cabeça. E precisa ser fácil. É por isso que a formatação é algo que facilita. Esse aqui, inclusive, nem é um modelo... Me chamou? Para o SEAC, inclusive, é obrigatória a atuação nos últimos 2 anos, né? Sim. Então, tipo assim, se vai estar explícito, se eu estou na ordem cronológica, isso vai auxiliar meu SEAC, por exemplo, ser aprovado. Porque se ele exige que eu tenha atuação na cidade de 2 anos, a primeira parte vai estar, então, cronologicamente, vai ficar mais nítido, né? Vai facilitar, então, tirar aí o SEAC. Né? Sim. Por isso que eu até falei isso, de eu gostar de colocar o SEAC no meu currículo. É sempre isso, né? Sempre vai ter alguém aprovando e alguém que está sendo aprovado. Então, quando você diz que tem SEAC, eu já sei. Você não precisa nem me dizer. Eu já sei. Você passou por alguma avaliação, essa avaliação te cobrou 2 anos de experiência e o que você entregou foi suficiente para você obter esse número, esse cadastro. E isso já me faz ter certeza sobre muitas coisas da sua vida. Você só me falando, tenho SEAC. Sabe? Tipo... querendo ou não, dentro do nosso território, isso faz diferença. Talvez não faça em outros territórios para fora de Brasília, do Distrito Federal como um todo, né? Mas para nós faz diferença. E como eu disse, a Secretaria de Cultura está ampliando e tende a ampliar cada vez mais o olhar para a técnica. E além disso, obviamente, como a gente teve Aldir Blanc, por exemplo, tem as possibilidades da Paulo Gustavo, enfim, outras tantas possibilidades que vão abarcar a técnica, essa aqui é uma tentativa da gente estar resguardado, sabe? Tipo, eu tenho isso, se você me pedir, eu te mando. Eu tenho. Não é todo contratante que vai te pedir, pelo contrário. Mas é importante que você tenha para você não precisar lutar contra a sua própria memória na hora de construir
esse material e para você poder aplicar para as coisas que vão fortalecer o seu corre quando elas existirem. Porque às vezes elas surgem com 1 semana de prazo, a gente sabe como é que é, né? É rápido, tudo é muito rápido. E quem se preparou, e quem não se prepara para a próxima oportunidade, que às vezes nem chega, tipo, ela demora tanto ou está muito distante. Eu mostrei para vocês uma forma de currículo. Tem algum... não, achei que fosse dúvida, perdão. Eu mostrei para vocês uma forma de currículo simplificada. E aí, é importante também, a gente vai falar um pouco sobre esse portfólio comprobatório para o que seria o SEAC, né? Mas, na verdade, é um portfólio simplificado, como você pode construir a junção dessas coisas sem perder elas em mensagens de WhatsApp ou e-mails que você mandou para você mesmo, para não perder. E eu vou mostrar para vocês o meu portfólio, que é uma coisa que eu não costumo mostrar. Eu tenho um apego por ele, não vou mentir, não. Mas eu costumo deixar ele mais de boa. Eu mando quando é extremamente necessário, é meu material artístico. Nesse material que eu vou mostrar para vocês, não tem absolutamente nada de gestão de redes sociais ou das equipes que eu coordenei, ou até mesmo da produção, porque esse é o material que eu mando para fim artístico. E entendendo isso, o foco que eu quero dar, como eu mostrei para vocês que tinha a opção de mostrar as múltiplas frentes que eu trabalho, eu, nesse material, optei por não mostrar múltiplas frentes, mostrar somente uma frente específica. E aí eu só compartilho com vocês para que vocês vejam. O nosso tema é muito mais do que introdutório. Eu acho que ele é um rolê de faça você mesmo, só não deixe de fazer. Porque existem formas complexas, várias formas complexas, que vão exigir outras pessoas para fazer. Eu mesma não sei fazer isso aqui 100%. Eu não sei, não tenho o domínio da diagramação, o domínio do design. Eu arranho, mas para isso aqui eu precisei trazer uma pessoa especializada na construção desse tipo de material. Porque em algum momento da minha carreira artística, que exige muito mais portfólio para tudo, né? Eu vi que isso poderia ser necessário. Então, tipo, é um material clicável. Se clica aqui, vai para o vídeo, vai para a música. Ele é muito mais bonito do que comprobatório. Porque tem uma etapa aqui, tipo, essa etapa. Nada disso aqui comprova nada, galera. Essas fotos com essas pessoas não comprova oficialmente. Se fosse a Secretaria de Cultura, não aceitaria. Mas, na verdade, é que comprova sim, porque tudo isso diz respeito a esse evento e é uma construção de imagem que se deu naquela atividade. Mas o foco aqui maior é deixar a estética arrojada, sabe? Acho que é mais essa palavra. Assim. Então, existe esse tipo de portfólio onde tudo é mais voltado para a imagem, para a estética. E existe o portfólio comprobatório, que é onde, por exemplo, aqui dentro dessa atividade, eu vou até ir um pouco mais para baixo que eu consigo mostrar melhor para vocês. Cadê a parte de imprensa? Eu conseguiria comprovar mais assim, sabe? Do que com as fotos do evento. Eu pegaria essa capa de jornal e aí eu marcaria aqui com um marcador de texto a etapa onde eu saí, a data e o veículo. Tudo isso circulado de vermelho. Para ficar comprovado que eu toquei ou que eu apareci aqui nesse lugar. Isso vale para todas essas outras comprovações. E aí, dentro disso, o currículo vem ao fim e aquele currículo imenso lá vira esse currículo imenso aqui. Só que aqui tem só a parte, né, de cultura como um todo. E aí, no portfólio, né? E aí o currículo pode vir completo, ele não tem destaque. Se alguém me pede meu currículo ou meu portfólio, eu mando o mesmo documento. Isso facilita a minha vida.
Se a pessoa quer me encontrar, ela clica em qualquer um desses lugares e ela vai para lá. Tipo, aqui eu não consigo porque ele não está clicável oficialmente. Mas, opa. Mas é só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Inclusive, a gente tem nessa semana um aulão, se eu não me engano, um aulão com a Nayara Lira. Chama Boa Impressão à Primeira Vista, tudo sobre portfólio. Ela vai entrar mais a fundo na construção de um portfólio nesse caminho. E aí aqui a gente vê formas simplificadas de fazer. O currículo que a gente viu agora dentro do Word e dentro do Doc é uma forma simplificada de fazer. E o portfólio, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês a tela. Só um minutinho. O portfólio dentro dessa estrutura, ele já seria... Não estou conseguindo encontrar aqui o share screen. Ah, foi. Tipo, quando a gente pega uma página em branco, o portfólio ele não tem tantos rigores quanto do currículo, né? O currículo, quando você vai botando a data que você está, o nome do evento e a função, ele é um padrão e ele vai ser para sempre assim. Ele tende a ser muito grande, mas ele fala sobre texto. No portfólio, você pode e deve localizar o portfólio. Seu nome completo sempre, as informações que estão lá no seu currículo, elas são importantes aqui também. Nome, CEAC, e-mail, endereço. Como eu disse antes, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E aqui, a setorização se dá de uma maneira mais simples. Por exemplo, eu botaria a data do evento, deixa eu só abrir aqui. Eu acho que quando... me sinaliza se quando eu mudo de tela, vocês veem a mudança ou vocês ainda estão vendo um Word? Vendo o Word aí. Beleza, então não está vendo a mudança. Deixa eu só atualizar aqui para poder botar para vocês também a alteração. Que aí eu consigo mostrar o trânsito do processo. Vou dar um exemplo simples. Voltei aqui no Word para não... Eu fiz esse print aqui agora para poder justamente mostrar para vocês como se dá esse processo simplificado dentro do Word. Quando você tira um print da sua tela e joga aqui, você printa a sua tela, aperta Ctrl V e joga ela para o Word, ou você pega uma imagem e arrasta ela para o Word, ela vem crua, do jeito que é. E aí você, aqui na parte superior do documento, tem formato de imagem, e aqui vocês conseguem cortar. Eu vou cortar um pouquinho abaixo do que eu gostaria, mas é só para cortar as coisas do zoom. E aqui na lateral, idem, a barrinha só para poder deixar o mais bonitinho possível. Isso para dizer que você consegue editar a forma, você consegue cortar, deixar um pouco menor, e somente ao que te interessa em formato, você consegue ampliar isso. E tudo isso, né, dentro de formato de imagem, você consegue lidar com várias dessas necessidades da imagem que você vai entender da sua estética. Se você quer colocar uma borda ou não, se você quer deixar a nossa data em negrito, em que tamanho vai estar a data, sabe, detalhes de estética, toda essa barra superior é a barra que vai te auxiliar para essa criação. Dentro dos portfólios de comprovação... Isso na internet sobre tamanho, vai estar a data, sabe, detalhes de estética. Minha Siri deu a louca, peraí.
A bicha ficou maluca aqui. Bom, voltando. O detalhe importante dentro do portfólio comprobatório, quando a gente precisa enviar, é que o seu nome ou a sua função precisa estar marcada enquanto algo que existe. Então, nesse caso, por exemplo, eu teria que marcar o meu nome, e aí, quando a gente pega ali em formas, geralmente ele vai fazer isso, que é bloquear tudo. E é sempre prestar atenção na parte superior aqui do Word. E aqui, lembrando que eu estou fazendo pelo Word, mas que o padrão do Doc dentro do Google é muito semelhante. Quando você altera o preenchimento da forma, você pode botar sem preenchimento, e o contorno da forma é legal sempre botar um vermelhinho ou um amarelo para a galera ter esse acesso. Isso, inclusive, é uma solicitação, geralmente, da Secult, né? Eu consigo marcar o meu nome, eu consigo marcar a data, consigo marcar o veículo, e aí o portfólio comprobatório ele vai se fazendo a partir de todas essas marcações. Então, por que eu disse que aquele meu outro portfólio, que é bonito, não necessariamente serviria para comprovação, para eu tirar meu SEAC? Porque mesmo que ele fosse bonito daquele jeito, eu teria que pegar e fazer o que a Secult me solicita, que é marcar a data, marcar o nome. E aí, para a Secult, por exemplo, muitas daquelas páginas seriam inúteis. Tão inúteis que as pessoas iam precisar passar. E lembra que eu falei lá atrás sobre facilite a vida de quem vai te aliviar, quem vai te avaliar, para que essa pessoa te alivie? Se você não facilita, a pessoa vai rolando até procurar a próxima coisa, e isso faz com que ela possivelmente passe alguma coisa importante. Logo, entender que cada método de avaliação ou cada órgão que está te avaliando, se tem suas especificações e especificidades, é bom seguir. E a especificidade da Secult é entregar, sim, é um portfólio simples, com data, que marque o que você fez, quando você fez, porque a gente está falando de comprovar 2 anos de carreira. E aí, basicamente, todas as suas comprovações viriam dessa forma. Aqui por exemplo, setembro, que é o mês corrente, como eu falei para vocês. E assim sucessivamente. Se é de outubro, inserir como outubro ainda é mês de 2021, coloque o mês e o ano, mês e ano. Os anos para trás, 2020, tudo é 2020, não importa necessariamente o mês. Lembrando que a Secult quer comprovar anos, né? Então, se você consegue marcar sua presença dentro daquele ano, e de um ano anterior, e assim sucessivamente, a sua trajetória profissional está sendo confirmada também dentro daqueles anos. De toda forma, é mais simples do que parece. Eu acho que o mais difícil, quando a gente olha para o backstage, é ter a comprovação. E eu acho que o exercício da comprovação, ele é importante justamente para que a gente consiga acessar esses outros espaços que vão exigir o portfólio, que vão exigir o currículo. Porque, como eu te disse, e eu disse para todos aqui, no caso, para você pegar a rodagem do festival, nunca, ou quase nunca, vai ser o seu portfólio. Alguém vai te ligar e falar assim, estou procurando, manda o portfólio. A gente sabe que quando a gente lida com profissões do dia a dia, onde a galera é muito autodidata, onde a gente está no corre, todo mundo vai se vendo, todo mundo vai se conhecendo, boa parte dos trabalhos que a gente pega e vai se concretizando nos próximos trabalhos, boa parte deles vai no boca a boca. Vai na experiência que a pessoa teve com o seu trabalho, mas raramente vão te solicitar a formalização em documento, a não ser que seja algo mais formal mesmo. Você vai trabalhar em um auditório mais formal ou algo do tipo. Isso aqui é o que vai te possibilitar entradas em outros meios.
principalmente em editais ou na formalização, na hora de tirar a DRT, na hora de tirar o SEAC, enfim, nesse outro tipo de trânsito. E o importante disso, dentro dessas comprovações, é você criar e manter o hábito de comprovar. Isso se dá com o crachá que você usa, com a nota fiscal que você emite, querendo ou não, se você vai criando artifícios. É importante criar os artifícios. Eu já precisei fazer um portfólio comprobatório quase todinho com crachá. E aí eu dei graças a Deus que eu tinha guardado todos, porque senão eu estava muito lascada. Porque na época eu comecei com 17 anos, é óbvio que com 17 anos eu não pensava que 10 anos depois eu ia precisar fazer um currículo e um portfólio. Porque com 17 anos eu só pensava no que eu queria fazer. Eu acho que não é nem sobre a idade, é sobre viver profissões como a nossa. A nossa profissão como um todo, tanto no backstage ou quanto em cima do palco, ou profissões artísticas no geral, tudo é tão rápido, tudo é tão agora. Agora você precisa fazer. A galera contrata a gente pela diária. Tudo é tão correria que, óbvio, você não vai necessariamente lembrar que é a hora de registrar aquele processo, porque você precisa comprovar no seu portfólio, que sabe-se lá Deus quando você vai usar. Só que, na verdade, é sobre a gente tentar mudar esse hábito, porque o LabFaz traz muito essa pauta da formação, a pauta também da informação e da profissionalização, da formalização dos profissionais que já estão atuando. E aí eu, de fato, recomendo, tanto para todo mundo que está aqui, quanto para todo mundo que está assistindo depois a gravação, esse olhar mais cuidadoso sobre você poder registrar, porque se você tem o flyer do evento, e aquele flyer fala da programação inteira, e óbvio, ele não traz a ficha técnica, e você fez um trabalho informal, não emiti nota fiscal, não tenho crachá, ou não sei onde está meu crachá. Véi, se você tem o flyer do evento mostrando tudo e tem uma foto sua operando o som naquele palco que está marcado com a identidade visual do evento, você estava lá e estava operando o som. Entende que às vezes a foto sozinha ela não comprova, mas a foto em conjunto comprova. Então, mesmo que no fim das contas a gente bata num empecilho desse de lascou, porque eu não emiti nota fiscal, eu não tenho um contrato com essa pessoa, o máximo que eu tenho é o crachá e, não tenho mais nada. Do ladinho do palco, ou operando, entrega o telefone, manda alguém te fotografar. Pega aquele flyer, guarda aquele flyer, junta os dois, lado a lado, você na identidade do evento, você ali se marca naquele local, para também poder ter a comprovação de que você estava lá trabalhando. Porque nem sempre você vai ter a nota fiscal, o contrato ou o crachá. Então, dê um jeito mesmo de se colocar naquele lugar e de poder comprovar dessa forma. Eu acho que essa é uma dica importante, porque às vezes a gente vai buscando todos os empecilhos e os empecilhos são muitos, porque as nossas profissões são informais na maioria das vezes. É uma coisa que a gente aborda o tempo todo. Como formalizar? Como ir atrás dos nossos direitos? Como fazer a coisa do jeito certo? E uma das formas de ir atrás dos nossos direitos, de fazer do jeito certo, é ir respaldando esse profissional que a gente já vive. Então, quando você tem um currículo, quando tem um portfólio, parece que não, mas a galera está olhando para criar os editais para a gente, está criando os editais para a galera do backstage, a gente está acessando. Todas essas pessoas invisíveis passam a ser vistas pelas políticas públicas e passam a acessar determinados espaços. Isso impacta em tudo. Parece que a gente está falando só de um currículo, só de um portfólio, mas isso impacta daqui a um pouco em você ter um sindicato que te representa e os direitos que você pode buscar com alguém que te auxilia. Então, esse é o micro, né, o trabalho de formiguinha, e vai te facilitando no corre de poder acessar os editais, porque eu acho que, para além da pandemia, essas formas vêm para ficar. Então, deixar esse alerta. Bom, sobre currículo, sobre portfólio, eu acredito que, de maneira geral, eu consegui passar para vocês
a forma de fazer, assim, a diferença entre as duas ferramentas, né, os dois arquivos, o que é um, o que é outro. Eu estou compartilhando tela ainda, né? Vou estopar aqui para vocês poderem me ver. Eu acredito que a gente conseguiu ver aqui qual a diferença entre um e outro, como fazer de uma maneira simplificada dentro do Word, como fazer de uma maneira simplificada, podendo utilizar os prints da internet, a matéria de jornal, como fazer, fotografando lá o tal do YouTube, o print o print do evento do Facebook, indo atrás também, e aí sempre importante, eu acho que é uma parada que a gente se habitua a não fazer, mas percebe que, tipo, se você é técnico de som, ou técnica de som, de uma banda, numa gravação, e essa banda posta no YouTube a gravação e bota todo mundo, mas não te bota, vai dificultando o processo. Eu acho que também é uma parte nossa, importante, sinalizar para os trabalhos que a gente faz onde isso é possível, porque tem alguns lugares que a gente sabe que é mais difícil, mas tem lugares que são possíveis. O contato com uma banda, ele é totalmente possível para falar, porra, galera, será que naquela descrição ali do YouTube não dá para você botar que fui eu que operei? Porque é aquele print que vai para o seu portfólio. E aí, esses pequenos lugares onde a gente tem acesso, é importante lembrar, porque parece que a regra, como um todo, é esquecer. É óbvio que dentro da cadeia de lembranças, a última pessoa que a galera lembra é quem está operando. Vai botar tudo sobre o vídeo, tudo sobre tudo, e vai faltar a pessoa que fez o som, vai faltar a pessoa que fez a luz, vai faltar a pessoa que fez a maquiagem, vai faltar a pessoa que fez o figurino. Não vai faltar a pessoa que fez a foto ou que filmou, porque essas pessoas, as pessoas já estão um pouco mais ambientadas e habituadas a ser cobradas. A gente também tem que fazer um pouco desse trabalho de cobrar a presença nessas fichas técnicas. As fotógrafas e os fotógrafos aparecem o tempo todo porque essa é uma exigência e acaba, pelo constrangimento, passa a virar uma regra também. Tipo, não esqueçam de dar crédito a quem fez. E eu sinto que essa é uma necessidade nossa, dos bastidores, de cobrar que a gente apareça na ficha técnica também para compor esses currículos. Alguém pediu a fala e eu quero super ouvir. Quem foi? Vera Verônica. Oi, boa tarde. Prazer estar aqui te ouvindo. Aprendi um monte de coisa. Eu sou Vera Verônica, eu sou cantora de rap, produtora cultural, e eu já passei por uns perrengues muito grandes de comprovação, de estar em evento, de ter participado, principalmente do início da minha carreira. Eu estou com 31 anos de carreira e muita coisa se perdeu ao longo do tempo. E eu sei que a culpa foi minha, né, de não ter guardado. Teve uma época da minha carreira que eu estava fazendo muito evento, então eu falei assim, vou guardar só os que eu acho mais importantes. E talvez aquele que eu achei que não era o mais importante, que comprovava estar naquele evento com aquela galera, né, naquele momento me fez muito falta, né? Então, essas dicas que Moara está passando agora, elas são para a vida. E não só, né, na Secretaria de Cultura aqui de Brasília, porque a gente sabe que o LabFaz está alcançando aí o Brasil todo, né, mas é muito importante. E eu já passei por algumas situações também de ter promovido algumas atividades onde eu precisei emitir, né, uma declaração que aquelas pessoas estavam lá porque elas não se preocuparam em fazer uma foto, né, em guardar o seu panfleto, o seu documento. E a gente, enquanto pessoa física, pode sim, né, tá emitindo essas declarações comprobatórias, né, que as pessoas participaram enquanto holding, enquanto percussão, enquanto musicista, né? Então, isso é uma coisa também que vale, né, para as secretarias, enquanto comprovação do seu trabalho naquela banda, naquele evento, naquele show, né? Então, e sempre trocar uma ideia, se você foi sozinho, se você não conhece alguém, troca uma ideia já com o fotógrafo, com a galera que está ali trabalhando também com você nos bastidores, para fazer um registro seu,
para que você possa, assim, né, estar comprovando tudo isso aí no seu currículo. Estou adorando e deixo aqui meu abraço. É exatamente isso. Tem um motivo para a pessoa artista, quando vai subir no palco, ir acompanhada de uma pessoa que vai fotografar. Essa pessoa, ela quer, com essas fotos, não a recordação. Ela quer a rede social, ela quer atualizar os photoshoots dela, né, essas séries de fotográficas, ela quer atualizar o portfólio. Então, parece que não, mas toda vez que uma artista sobe no palco e leva a pessoa que vai fazer o registro, confia, está focada em comprovar que esteve lá, porque é importante comprovar que esteve lá. E eu acho que o meio artístico tem bastante esse olhar, porque recebe muita cobrança para ter esse olhar, e que a gente, em âmbito de bastidores, acaba não tendo tanto esse olhar, ou acabou não tendo. Eu acho que não acaba, eu acho que, inclusive, é o início de uma nova era, assim. Eu vejo a gente se movimentando, sendo visibilizado também por outras plataformas, por outros editais, por outras formas de fomento e ação. O LabFaz, inclusive, é um exemplo disso, que está para a gente. A gente tem como falar, os bastidores falando, os bastidores fortalecendo, se formando, se formalizando, discutindo pautas diversas. Eu acho que está muito na nossa cara, que está sendo visto e visibilizado o tempo todo, que a gente está disputando narrativas e territórios, sabe? E para fazer parte dessa narrativa toda e para ocupar cada vez mais nosso espaço, é importante mesmo fazer a nossa parte. E a nossa parte é conseguir mostrar que a gente estava ali, é poder se formalizar cada vez mais, é correr atrás dos nossos direitos. Não à toa chamaram, né, os bastidores de os invisíveis da cultura, porque, na verdade, no fim das contas, os invisíveis que não eram vistos até então, porque não podiam falar, não estavam com microfone, né? E, no fim das contas, isso está mudando de cenário, na minha concepção, e cada vez mais visíveis, indo cada vez mais atrás dos nossos direitos. E a gente faz a nossa parte, fazendo assim, de pouquinho em pouquinho, podendo conquistar nosso espaço num edital que é lançado, e a galera conseguir se inscrever e ocupar todas as vagas, e não ter mais vagas do que pessoas inscritas, porque nem todo mundo tinha como comprovar que trabalha há mais de 10 anos, ou que trabalha há muitos anos, e nenhum desses tempos, né, se preocupou em juntar. O Facebook, ele é um bom recurso para ir atrás dessas informações. Eu me deparei com isso, eu sempre falo, é casa de ferreiro espeto de pau, eu sempre falo dessa parada do portfólio, sempre falo do currículo, sempre. Não tem uma vez que eu não mencione isso, nem aqui em casa, nem com minha mãe, tipo, é uma parada que eu falo com todo mundo, porque eu acho importante, porque me travou de várias coisas quando eu não tinha, mas eu percebi, eu sou filha de uma atriz, né? Minha mãe é atriz, meus irmãos são músicos, enfim, minha família é toda artista. E aí, quando saiu o Aldir Blanc, eu falei, mãe, vamos fazer a inscrição? Aí ela falou, vamos. Eu falei, cadê o currículo? Falou, como assim? Eu falei, o currículo. Tipo, tudo que você fez, a lista do que você fez. Me manda. Ah, não, tem uma versão aqui. Ela me mandou um release, que era um texto corrido, um resumo de carreira. Eu falei, não, mas um currículo. Tipo, data, o que você fez e quando, né? Tipo, que função você estava ocupando. E, no fim das contas, para acessar o edital da Aldir Blanc, foi uma correria imensa para construir o currículo, construir o portfólio. E ali eu percebi que, de fato, nem tudo que parece óbvio é. Obviamente, coisas parecem óbvias para quem está habituado a lidar ali com tudo, com aquilo todo dia. E essa questão do currículo, que para mim era óbvio, tipo, é óbvio que todo mundo tem. Não tem, mãe? Não tem, não tinha. Fizemos. Foi um caos, porque com 30 anos de carreira, como a Vera falou, dificilmente você vai achar o lá antigão. E eu fui tentando hackear quais eram essas ferramentas. O contato é uma, tipo,
correr atrás de quem estava contigo fazendo. Véi, tem um vídeo, tem uma foto, muitas coisas eu consegui comprovar dessa forma. Gente que registrou, gente que guardou o flyer lá de 1960, tipo, gente que guardou o panfletinho da foto e o panfleto da peça e uma foto. Fui juntando com as pessoas. A internet é um recurso que, querendo ou não, ajuda né, dessas pesquisas. Aí, então, que eu vi que a gente precisava correr atrás das declarações, falando só enquanto artista, emiti várias declarações na época da Aldir Blanc. Toda a galera que trabalhava comigo estava um pouco, preciso correr atrás, faz a declaração. Eu fui atrás da galera, falei, gente, declaração é uma possibilidade, peçam para as pessoas. Então, se às vezes você não se sente tão confortável para pedir para a galera colocar a ficha técnica no YouTube, que é o mínimo que as pessoas fazem para reconhecer o trabalho das outras, se certifica de ter uma declaração. Nunca é demais. A comprovação de que você estava lá fazendo o seu trabalho, ela nunca é demais. Então, enfim, acho até que me estendi nisso, porque eu acho que é importante que a gente tende a não dar tanto valor quanto é de fato necessário, mas é extremamente importante quando a gente fala de uma profissão, né, de um setor como um todo, os bastidores como um todo, se empoderando cada vez mais do fazer que já faz há muitos anos, que já estuda há muitos anos, mesmo que sem o diploma daquele estudo, e que agora está seguindo outros caminhos, né, outras trajetórias para se formalizar, para ter sindicato, para entender de MEI, entender de DRT, entender de tudo. A gente vê o LabFaz acontecendo. É importante a gente mudar essa cabeça também. E exatamente como a Vera falou, como eu disse, o comprobatório ele funciona muito bem para comprovar. O nosso exemplo prático em Brasília é o SEAC, mas é isso, a Aldir Blanc foi nacional, a gente tem outros que de âmbito nacional, tanto o Funarte quanto o Ministério, enfim, tipo, N possibilidades de abrangência nacional dos nossos próprios trabalhos, até para transitar dentro do território. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de comprovação, currículo, portfólio? A gente chegou bem na metadinha da nossa vivência de hoje, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, eu troco ideia agora, senão a gente vai partindo para as próximas partes mesmo. Todo mundo de boa. Massa, eu estava vendo os comentários aqui no chat que tem gente que vive também essa luta aí com a família. É isso, galera. Filho de artista meio que tem que dar uma trabalhada dobrada, porque a gente vai aprendendo a hackear o sistema e vai voltando para poder compartilhar isso com a pessoa que não estava ligada naquela época, porque não estava mesmo, porque a época era outra, a forma era outra. Parecia que nunca ia precisar. Só que tanto artistas quanto pessoas dos bastidores, ou todas essas pessoas que foram tidas como informais, têm sido levadas à formalização e à evolução constante, porque a gente quer lutar por direitos, a gente não quer ser tratado para sempre como pessoas informais, que você pode pagar trocando ali uma diária por um prato de comida, ou que você pode trocar um show pela divulgação. A gente quer ser uma profissão formal, né? Uma profissão que tem direitos, que tem deveres, que enfim, tem uma troca que é a que a gente acredita, onde a gente faz um trabalho bem feito, recebe por esse trabalho bem feito dentro dos conformes. Eu acho que todo esse processo é para a gente chegar cada vez mais perto e dessa conquista até, obviamente, conquistar e manter. Além dessa parte de portfólio e currículo, uma coisa que eu percebo enquanto um gargalo muito grande, e aí eu sei que essa é uma etapa, inclusive, que a galera tende a acessar
muito no vídeo pós, né? A galera que até não está aqui, eu acho que esse é um conteúdo que a galera tem de acessar depois. A gente fala, ontem o nosso conteúdo principal foi o Rider, técnico, e a criação dele, né, o entendimento dele, o que é, como fazer. Eu, somente com um olhar artístico, digo que encontrar o Morali, que é o meu técnico de som, há alguns anos, encontrar com ele no meio do caminho, foi uma coisa muito boa para mim, porque eu não sabia fazer um rider, eu não sabia, e acho que, tipo, também me via como artista e falava, velho, eu preciso da pessoa que realmente entenda, que vai tocar tudo isso. E aprendi muito com ele no processo, assim, a forma com que ele entrega esse material. Quando eu peço o rider para ele me manda, tipo, ele pergunta as coisas básicas para criar, né? São as coisas que ele de fato precisa para poder criar. E ele entrega já com um texto introdutório, já com o contato dele. Quem agiliza esse contato é ele. Quem vai fazer dali para frente é ele que vai tocar. E aí uma coisa que eu nunca tinha dado tanto esse olhar, porque como eu disse para vocês lá no começo, eu sou muito correria. Eu realmente sou. Só que isso faz com que eu ocupe diversas funções. Então, se tem alguém que pode ocupar uma função para mim, eu quero não ocupar aquela função. E o meu técnico de som me dava essa possibilidade. Eu falei, cara, ele faz o rider. Ele coloca o contato dele. Então, se precisar, a galera entra em contato com ele. Óbvio. E aí, um dia eu conversei com ele e falei, pô, mas se a galera entra em contato contigo por e-mail, como é que tu responde? Tipo, eu quero saber. Eu acho que tem essa parada, tipo, muita gente tem dificuldade no acesso de e-mail, muita gente tem dificuldade dentro do trânsito do Drive, do envio, de tudo. E eu não percebi a necessidade tão firme dessa abordagem, mas ela é muito real. É como é que você fala com a contratante de um festival quando você está representando o artista que te contratou. Porque quando a técnica de um festival fala com você, vou dar o exemplo do Abder, fala com você, Abder, ela não está falando só com o Abder, está falando com o Abder, técnico de som da Moara. Então, existe uma cadeia de trabalho que sempre te relaciona a quem te contrata. E essa outra ponta, que é a contratante, o festival, o evento, te enxerga enquanto quem representa esse artista. E até que ponto você se sente ok, preparado para poder trocar essa ideia, responder aquele e-mail, fazer esse documento, transitar pelo Drive, mandar um link aberto, enfim. E aí eu percebi isso como uma dúvida forte e fiz aqui um e-mail. Eu estou só tentando conectar nele rapidinho. Eu fiz um e-mail do zero, só para poder mostrar para vocês, tipo, abrindo um e-mail novo, porque uma coisa que eu percebi também recentemente é que tem gente que nunca alterou nada no próprio e-mail, não sabe como mudar ou como facilitar o trânsito lá dentro, e que fica confusa em relação aos e-mails que recebe, porque, obviamente, se você não organiza eles, uma hora você recebe um monte de spam, e no meio desse spam, um e-mail importante, e esse e-mail vai se perder, que você não vai ver, nunca vai responder. Deixa eu só abrir aqui, um minutinho, gente. Acho que ele, porque eu fechei aqui sem querer, como eu criei o e-mail para aula de hoje, obviamente, eu tenho que me lembrar o usuário. Acho que lembrei. Deixa eu ver aqui. gmail.com. Quem quiser esses 2 minutinhos é o tempo de beber uma água. Sei que nossa sala tá lotadaça aqui. Uns minutinhos, dá 2 minutinhos. Fazendo um documentário, numa escola pública. E aí a professora estava amiga, a diretora estava me contando como foi o avanço dos professores para aprenderem a mexer no Drive. Segundo ela, 90% dos professores nunca tinham mexido no Google Drive. E que parecia algo assim, que às vezes parece muito comum, né? Não, mexe e faz isso, né?
Tem alguns artistas que eu assessoro aqui que tem esse... Que às vezes, assim, porque às vezes às vezes a compreensão, nossa compreensão aqui, não, tá legal, é uma coisa simples. Mas que não é simples para todo mundo mesmo, né? E esses artistas que eu assessoro, eles têm a mesma idade que eu, estão na mesma faixa etária e tudo, assim, estão, de alguma forma, nessa mesma geração que nasceu, né, já mexendo nessas ferramentas. Mas é muito importante, assim, porque realmente eu tenho visto cada dia mais que ainda temos ainda um déficit, né? E o ruim, eu acho que a principal dificuldade que eu percebo é que em algum momento foi posto que era óbvio saber. E aí essa é a droga, que quando é óbvio, ninguém explica. E eu acho que, inclusive, eu agradeço o LabFaz por isso, é a possibilidade de dizer que o óbvio para quem? Óbvio para quem? Porque anteontem, meu pai me perguntou como que colocava uma etiqueta de marcador no e-mail. Ele estava se perdendo. Eu falei, ué, cria uma pasta. Ele falou, pasta? Eu falei, tá. Então, calma. Tem vários passos para trás. E eu acho que essa é a parte importante de entender. Que o fluxo de informação está tão grande que parece que as simples todo mundo já aprendeu. É tipo você cair na universidade em algum momento e não conseguir passar nunca naquela bendita daquela matéria porque você não aprendeu a somar direito na quarta série. E, obviamente, uma coisa vai reverberar na outra, inclusive fatos reais. Eu tenho problemas de matemática de coisas da segunda série, da terceira série. E, obviamente, eu sou cobrada por coisas que as pessoas cobram adultos. E eu preciso dizer, tipo, porque a minha dificuldade, eu acho que é lá atrás, naquela parte que, tipo, multiplica um com o outro, assim, ou soma. E, óbvio, as pessoas não têm nem paciência, nem tempo, nem disponibilidade para ensinar o que parece óbvio. E aí vai ficando para trás. É um jeito de... É um jeito bizarro, para não usar outra palavra, de deixar para trás quem teve menos oportunidade de entendimento daquelas coisas enquanto elas aconteciam. E Bora, eu não compactuo, né? Diga. Verônica. Tem umas coisas mesmo que parecem óbvias dentro da nossa carreira enquanto artista, enquanto backstage, que as pessoas acham assim, não, você já é artista, você já é obrigado a saber, né? E a gente passa por isso. Enquanto eu não tive uma assessoria de imprensa, enquanto eu não tive alguém que cuidasse das minhas redes sociais, eu não entendi a importância delas. Eu não entendia o fluxo, o horário de postagem, os dias de postagem, né, a quantidade de postagens semanais. E aí as pessoas acham que as suas redes sociais elas se constroem sozinhas, né? Né, quem está do outro lado, quem é o público, né? E aí muitas vezes as pessoas falam assim, esse artista está apagado, esse artista não está fazendo nada, e o artista está fazendo tanta coisa que ele não consegue mostrar tudo que ele está fazendo, porque ele não tem uma assessoria, porque ele não tem uma pessoa para cuidar das redes. Então, é importante aprender, mas, ao mesmo tempo, também é importante dar valor a quem faz aquele serviço, né? Contratar, se a pessoa consegue fazer uma parceria para que você não perca todo esse fluxo que você está de apresentações ou de trabalhos que o seu público poderia estar visibilizando ou conhecendo, mas você não dá conta da demanda. E quanto às ferramentas, eu ainda não sei criar uma reunião no Meet, mas eu vou aprender. Eu vou aprender, né? Mas eu tenho outros aprendizados aqui na frente nessa semana, mas até semana que vem eu vou aprender. Mas eu sempre estou me desafiando a aprender coisas, né, que eu não sei. Mas é isso. Então, muitas vezes, essa assessoria, criar um e-mail, enviar um e-mail, né? Então, para alguns artistas, se torna difícil pela quantidade de atividades, né, que aquela pessoa já está fazendo. É só essa contribuição. É exatamente isso. E agora, inclusive, foi bom você falar do Meet, a gente pode passar por ele. Eu vou compartilhar minha tela inteira, só que eu acho que quando eu compartilho minha tela inteira, talvez dê até para ver a telinha do Zoom. Eu vou tentar. Vocês estão vendo essa barra aqui do Zoom, onde tem a gente?
Vocês vêm ver nossas miniaturas, Abder? Sim, mas elas não estão multiplicadas, não, tá? Ele Eu vou não tá... deixar assim, então, ó. Que aí melhora para vocês a visualização, né? Tá. Do jeito que tá legal. Não tá compartilhando o que é de zoom. Só o que tá na Ah, sua não tela. compartilho o que é de zoom? Não, Então, aqui no canto direito, vocês não estão vendo um monte de miniatura. não. Massa. Eu fiz esse e-mail para a gente ter a visão de um e-mail do zero. Porque, geralmente, o que acontece é a pessoa criou o e-mail e ela toca ele para sempre dessa forma. O máximo que ela vai conseguir fazer, por extrema necessidade, é colocar ele em português. E aí é o tipo de coisa que a gente se vira, vai no Google, procura e faz acontecer para o bicho parar de ficar em inglês, a gente ao menos entender o que aqui é a lixeira, o que é o rascunho, o que não é. Via de regra, todas as configurações estão sempre na engrenagem. Em todos os aplicativos e sites, no geral, se você tem dúvida, a engrenagem é a configuração. E aqui no canto superior direito do e-mail, tem essa engrenagem. Eu vou direto alterar o idioma. Mas, geralmente, quando eu crio um e-mail novo, não é minha primeira alteração. Minha primeira alteração é a visualização. Esse See All Settings é tipo, veja todas as configurações. E, geralmente, também, para facilitar a nossa vida, é a primeira opção, né? Porque, entendendo que se a pessoa não é do idioma, ela não vai saber andar muito longe para fazer alguma coisa acontecer. Eu vou deixar ele em português para nós, e, a partir disso, lidar mais com trânsitos básicos. O Gmail assim, tem muita gente que usa Hotmail ainda hoje, tem. Tanto Hotmail quanto Yahoo. São plataformas que eu vejo serem muito utilizadas ainda. Hotmail muito mais. Mas o Gmail trouxe para a gente uma possibilidade que é cada vez mais útil no mundo atual, que é o trânsito facilitado entre múltiplas plataformas. Obviamente, o Hotmail, o Outlook, né, todos, ou a Microsoft, todos do mesmo rolê, tem tentado correr atrás do prejuízo, fazendo multiplataformas lá também. Mas a mais universal das universais para nós é o Gmail. E eu estou dizendo isso também para que você tenha em mente que o Gmail é um facilitador. Quando a gente fala de ferramentas operacionais, eu estou te falando uma ferramenta que pode facilitar a tua vida, o Gmail. Se você não use, considere. Se você não usa, considere, né? Aqui, de novo, na engrenagem, ele mostra o padrão que o e-mail vai aparecer. A densidade do e-mail é essa barrinha aqui. Com que largura ela vai aparecer, de que forma ela vai ser mostrada. Em que isso impacta? Estética. Lembra que a gente falou que a estética facilita, a diagramação ajuda? Então, se a gente bota o padrão, se esse e-mail tiver anexo, ele vai aparecer aqui embaixo. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Vou mandar um e-mail de teste só para a gente ter esse exemplo. Mas ele muda a densidade. Como que ele aparece? Se aparece com anexo ou sem anexo. Se ele vai aparecer mais largo ou não. E isso impacta na sua visualização das coisas, principalmente quando tem muita coisa. Como eu estou mandando só o de teste, eu não vou nem me alongar muito no... Foi. O padrão, ele mostra dessa forma. O regular, ele encurta, ele mostra só o símbolo, o clips, que é um anexo. O que muda do padrão para o regular? A largura. Porque começa a ficar bagunçado fora do padrão. Porque tudo que tem anexo vai ter uma coisinha aqui, mas tudo que não tem vai estar assim. Então, vai mudando as larguras entre um e outro. E aí tem o compacto, que é menorzinho ainda. Eu, particularmente na vida, utilizo o regular. Facilita para mim, eu tenho dificuldade de me localizar quando as coisas não seguem um padrão. Mas com
o nome do padrão aqui, da densidade padrão, você vê o nome do anexo. Então, entenda a sua necessidade para definir essa configuração, mas defina alguma configuração. Aqui, os tipos de caixa de entrada são os que vão definir se vai, por exemplo, as mensagens não lidas primeiro. Eu vou ler uma só para a gente poder ter... Aqui, ó. Se eu boto as não lidas primeiro, aqui a caixa define todas as demais. Ou seja, se você leu 15 mil e-mails e só não leu um, todas as demais estão aqui embaixo. E você pode botar para aparecer só as não lidas. Isso faz com que você consiga oferecer uma resposta otimizada num contato com o contratante ou num contato com um novo trabalho. A gente vive num tempo que exige uma certa velocidade das coisas. Se você demora 4 dias para responder, provavelmente você perdeu aquela vaga ou aquela oportunidade. E uma reclamação que eu recebo constantemente das pessoas dos bastidores que trabalham comigo, ou que, enfim, eu tenho trânsito de trocar ideia, é que as pessoas não veem os e-mails, elas não conseguem achar, tipo, pô, você falou que mandou, mas é porque eu não vi. Não viu? Então vamos ver se de repente isso aqui já não te facilita de botar o que você não leu primeiro, o que você leu, entende que já vai, ou tipo outras formas que a gente vai passar agora, que são as formas de poder colocar marcador e afins. Então, aqui eu vou, para poder seguir para a próxima etapa, deixar a densidade regular e o tipo de caixa de entrada mostrando primeiro as mensagens não lidas. Uma coisa que eu faço para facilitar a minha vida, eu tenho um pouco de dificuldade com essa tela toda branca. Então, eu sempre escolho um tema, seja ele qual for. Se eu passar pelos meus e-mails aqui, vocês vão ver que todos têm algum tema. E aí você pode deixar aqui embaixo, porque você fala assim, pô, Moara, mas é porque esse negócio ali me atrapalha, porque tem uma forma, eu não consigo entender direito. Dá para você deixar desfocado. Aí a forma não te atrapalha tanto. Dá para você colocar uma vinheta. E aí o fato de ser mais claro não te atrapalha mais, porque está mais escuro. Sabe, detalhes assim. Eu sempre boto, porque facilita essa visão para mim, que é a principal. A barra do e-mail. Eu consigo ver isso aqui mais fácil quando o fundo está um pouco mais escuro. Então, eu sempre altero isso em temas. É um padrão meu. Eu sempre utilizo ao meu favor essa barra lateral esquerda. Eu crio e gerencio marcadores o tempo todo. Quando você cria um marcador, é tipo você criar uma pasta. Gerenciar um marcador é se você escolher se aquele marcador vai aparecer ou não, de que forma. Eu, por exemplo, deixo aparecendo aqui sempre só os e-mails enviados e os criados por mim, né? E as pastas criadas por mim. Geralmente fica assim, dessa forma. E aí, se hoje eu estou trabalhando com... Tá aqui, ó, com o Festival Lab Faz, e sei que estou atendendo a artista Moara no Festival Lab Faz, eu já tenho minha pastinha aqui. E aí eu sei que a Moara acabou de me mandar a listagem dela, das coisas para eu poder criar meu rider. Então, eu vou responder a Moara aqui, e depois dessa resposta enviada, eu vou colocar esse e-mail no Festival Lab Faz, para eu não me perder do que a Moara está falando comigo. Pô, mas era importante esse e-mail estar na caixa de entrada. Eu não queria que ele saísse da caixa agora. Você só muda a etiqueta. Aí fica aqui. Aí você pode... Pô, essa etiqueta é muito transparente. A cor do Lab Faz é rosa. Então vou botar rosa para o Lab Faz. Festival Lab Faz é rosa. Tá na caixa de entrada, mas você consegue identificar que alguém te mandou, qual é o nome desse e-mail, se tem anexo ou não, e sobre o que ele fala. Às vezes, às vezes, assim, na maioria das vezes, se você envia um rider, se você coloca seu telefone, seu e-mail para jogo, pode ser que essa pessoa nunca te ligue para resolver um problema, que ela nunca te mande um e-mail para resolver um problema. Mas se ela te mandar,
você precisa saber responder. E você precisa saber que esse e-mail chegou. Então, é importante você ter um fluxo básico, que seja, de trânsito dentro do seu ambiente de trabalho. Da mesma maneira que você organiza os cabos para eles ficarem perfeitos passando no palco, ou ao redor, né, ou nas laterais do palco, para nem quanto mais invisível, melhor. Isso aqui é uma das ferramentas do seu trampo. Isso vale para artistas, técnicos e afins. Todas as pessoas do mundo que acessam o e-mail podem ter suas vidas facilitadas por isso, né? E aí, enfim, você pode sempre criar novos marcadores e submarcadores. Uma coisa que eu faço é tipo, se eu fosse meu técnico, se eu fosse Morali, eu criaria uma pasta de artistas. Melhor do que artistas é artistas, porque não necessariamente o Morali trabalha só com artistas, né? E dentro da pasta de artistas, botar, por exemplo, um submarcador Moara, um submarcador Abder, um Vera, vou botar 3. Pô, mas eu quero eu lembrar que aqui é sempre verde. Então tá, é sempre verde. E sempre que a Moara for me mandar as coisas novas dela, o que eu for conversar sobre uma nova pauta de festival, eu vou responder e vou aqui mesmo, nessa setinha bem aqui em cima, marcadores. Marcar que isso é da Moara, se eu não quiser movimentar agora. Ou tá resolvido, arrasta para a pasta da Moara. Quando a Moara fala, pô, Morali, tu lembra que em 2011 a gente fez um show? Eu tô querendo voltar com aquela formação, sem nada, você vai falar rapidão. Se liga, porque eu tenho você aqui, todo o nosso histórico, tá registrado. E aí é o mesmo rolê do portfólio, tipo, você trampa com isso sempre, você trampa com uma pessoa recorrentemente, essa pessoa pode querer acessar o mesmo arquivo, e isso facilita a sua vida. Acho que sobre e-mail, além dessa organização visual inicial, da possibilidade de transitar aqui dentro, né, da caixa de entrada. Eu vou dar uma outra visualização que vai ser importante quando a gente falar de Drive, que tem a opção estrela, né? Aqui tem uma estrela. Se você marca a estrela, ela agora está com estrela. Se ela está com estrela, ela vai estar automaticamente nessa pasta com estrela. Então, se você não quer estabelecer um fluxo de pasta, não quer estabelecer um fluxo de marcador, a gente pode até chamar de favorito, né? Porque no meio do caminho, a estrela geralmente é o seu marcador de favorito. Então, o seu com estrela vai aparecer aqui setorizado. O importante para você e para todo mundo que utiliza o e-mail é ter uma forma de encontrar, de maneira rápida, o que você está fazendo. Além dessas configurações básicas que a gente viu aqui e de um trânsito rápido no menu da esquerda, tem configurações extras que estão aqui. Deixa eu só reduzir meu rosto aqui para poder ver melhor. Que elas vão ou facilitar o trânsito das ferramentas, né? A gente vai ver aqui cada coisa, ele já estando em português, é mais fácil. Você vai dentro da sua necessidade entender o que você utiliza ou não. Eu tenho as minhas chatices, eu não gosto. Quanto menos coisa, mais fácil para eu conseguir me localizar. Então, eu já venho direto aqui e desativo tudo que pode mostrar. Que mostra chat, não quero ver chat. Vou ocultando tudo. E salvo. Aí some tudo da minha vista. Esse é um jeito que eu gosto de trabalhar. Hoje já fico até feliz. Estou até aliviado. Mas eu acho que aqui das configurações, uma coisa importante para sinalizar para vocês, que eu acho importante mesmo, assim, no geral, mas que pouca gente utiliza, aqui ainda na parte geral, quando você desce até quase o final, ó, é quase o fim, tem a parte de assinatura. Eu acho interessante, geralmente quando a gente fala com a pessoa, recebeu o e-mail da pessoa, e a gente meio que não tem o telefone, você fala assim, caramba, qual será o telefone? Não sei, vou ver lá no e-mail, vai que tem. O e-mail, ele ainda é essa ferramenta que vira e mexe vai salvar a gente das informações que a gente não tem.
E assinar o e-mail, eu julgo como algo muito importante. É como assinar uma carta, pô. Tu envia uma carta, a pessoa não sabe quem você é, ela vai saber por ali. Então, você dá uma base para ela. Se você está trabalhando num festival e você é a técnica, você pode botar, tipo, técnica de PA, Festival Lab faz. Agora, se você é só seu e-mail geral, você sabe que você está trampando no Festival Lab faz, mas você está trampando com o artista Moara, com o artista Mar, enfim, com várias pessoas ao mesmo tempo, você pode botar seu nome e seu telefone, tá de boa. E você pode, aqui embaixo, programar para que essa assinatura vá sempre em tudo que você mandar. Você não precisa ficar lembrando de colocar ou não. E ela vai em tudo que você fizer. Você salva. Aí, quando você for criar um e-mail, tá aqui já, ó, Moara, é o telefone da Moara. Uma forma aqui também é, olhando essa visão do e-mail, quando você vai criar, você pode inserir aqui, ó. Porque eles deixam você ter mais de uma assinatura possível, né? Eu posso falar, pô, esse e-mail aqui vou mandar para minha namorada, eu não quero que vá com uma assinatura, pô, tô de boa. É um e-mail, uma declaração de amor. Então, sem assinatura, tá de boa. Quero assinar só um eu te amo, sem meu nome, meu telefone. Mas se eu quero com, eu boto aqui. Se eu quero criar ainda uma outra opção, você pode ter mais de uma assinatura salva. Mas eu acho que é importante a gente ter essa noção que o nosso contato é tudo que as pessoas têm. E se elas estão formalizando algo, é massa ter o nome, o telefone e o e-mail. Né? No caso, o e-mail já é de onde você envia, então seu nome e seu telefone basta. Sobre e-mail como um todo, eu acho que essa noção de fluxo, essa noção de organização básica aqui, por mais que pareça, e até seja às vezes muito básica, ela já muda a vida de algumas pessoas. Então, com isso, eu acho que já dá para atender bem uma pessoa, já dá para entrar em contato, tipo, de uma maneira massa, e eu, tipo, quando vou escrever o e-mail, eu vou só reduzir aqui a janela. Quando eu vou escrever o e-mail para a pessoa, eu sei que às vezes a gente tem muita dúvida sobre o assunto, mas o assunto é exatamente o que você quer dizer. Se você quer mandar o seu rider que você fez, o rider da Moara, você está mandando para a produção do Festival Lab faz, você vai mandar, tipo, vai definir a ordem. Eu gosto de botar o nome da pessoa antes. Você diz exatamente o que é, porque na hora que a pessoa receber, ela vai ter esse primeiro olhar. Vai botar o e-mail para onde vai. Sempre que você vai mandar um e-mail, você sauda a pessoa, tipo, boa tarde, fulane. Segue. Aí você vai dizer, para que está vindo esse e-mail, né? Tipo, segue rider anexo. Insere o anexo. Vou botar até um aqui para a gente não mandar sem. Vou botar o currículo, né? Mas a gente vai fingir que é o rider, porque eu só tenho esse arquivo aqui. Então, a gente salda a pessoa, diz para que é o e-mail, envia o e-mail, nomeia o arquivo no mesmo nome do e-mail, né, do título do e-mail. Eu vou até fazer isso de verdade para não confundir a gente. É nomear o arquivo no mesmo título do e-mail que a gente está fazendo. Opa. Deixa eu fechar ele e salvar aqui. Para a gente conseguir fazer. Tá duro, vou fazer esse. Nomeou o arquivo no mesmo nome do e-mail, deixou a pessoa ali ciente de todas as possibilidades. Foi uma pessoa educada, disse o que era, mandou, se joga, é seu, tá na caixa. Essa é a melhor forma de transitar, como um todo. Tipo, li, não quero, ou nem li, não vou poder responder agora, mas quero saber sobre o que é. Você bota seu marcador,
feliz da vida, você sabe que isso é sobre a Moara, que é o rider técnico da Moara, o Feijoa Lab faz. E sobre e-mail, eu acho que temos, assim. Eu não vi nenhuma dúvida no chat, eu acredito que temos. Vou seguir, tipo... Se vocês tiverem alguma dúvida, é só sinalizar no chat que eu vejo. Mas eu acho que isso já é bem útil para que a gente consiga transitar bem. Quando eu falei do Gmail enquanto multiplataforma, é porque, obviamente, ele é mesmo. Uma coisa que eu acho importante, eu vou falar logo do Doc, porque eu acho que o Doc é mais rápido, porque a gente falou bastante dele. A gente entra aqui, uma parada massa é, o Google vai facilitar o acesso a tudo que é do próprio Google, óbvio. Então, você não precisa lutar, você bota o DR e ele já vai sugerir o Drive. Se eu botar CA, ele vai sugerir calendário. Se você botar ML, vai sugerir o Meet. E assim sucessivamente para todas as coisas do Google. Ele vai facilitar o próprio rolê. Isso é bom também para você que não precisa ficar lembrando todas as palavras, só vai, tipo, quero ir para o Drive, escreve DR, tu vai cair mesmo no Drive. E aí aqui está aquele ambiente que eu falei para vocês, que já dava para criar o portfólio direto, o currículo direto aqui no Drive. Se eu vou criar a pasta da Moara para o Festival LabFaz 2021 e quero compartilhar essa pasta, é importante me atentar a coisas básicas de compartilhamento. Eu vou até voltar do começo para não ter erro. Aqui eu cliquei na pasta. Quando abre a pasta, obviamente ela está vazia. Eu vou jogar o rider técnico da Moara lá dentro, só para ter alguma coisinha. Ele está fazendo o upload. Aqui estão todos os detalhes importantes sobre isso. Geralmente, qual o detalhe mais importante que você precisa? Saber compartilhar. Ou saber fazer o download. O download, se tem poucos arquivos na pasta, eu sempre recomendo o download direto do arquivo. Porque se você faz o download da pasta, ela baixa zipada, comprimida. E aí você vai ter que dizipar. Dá um trabalhinho maior, às vezes se você não tem um espaço, enfim. São detalhes que vão te atrapalhando, sabe a perda de tempo? Às vezes parece que demora mais baixar um por um dos 3 arquivos que você recebeu, mas demora mais extrair os arquivos da pasta zipada. E aí aqui, na setinha, tem a parte de compartilhamento. Nessa parte de compartilhamento, uma dúvida mais do que recorrente é: se eu vou compartilhar só com o Abder, eu vou escrever o e-mail do Abder. Agora, se eu quero compartilhar com um festival, e a gente sabe que uma galera vai usar, pô, eu quero compartilhar com a Moara que vai ver o rider, um fulano de tal que vai ver, é melhor deixar aberto. É importante sempre se atentar nessa parte aqui de baixo, que tem mudar para qualquer pessoa com um link. Muitas vezes, se você vai se inscrever em algum edital, algo do tipo, vão pedir teu portfólio, teu currículo, vão deixar uma área para um link. Essas pessoas querem um link aberto. Se você manda fechado, dificilmente você vai conseguir liberar o acesso a tempo. Tem 1000 chatices. Mudar para qualquer pessoa com um link. Quando você clica para mudar para qualquer pessoa com o link, calma, que ainda não mudou 100%. Se você quer que essa pessoa só olhe o seu arquivo, é o que acontece de maneira imediata. Mas se você me mandou um doc, você quer que eu edite, você vai ter que me deixar editar. Então, você vai ter que deixar essa liberação para edição. Pô, eu não quero que ninguém edite nada. Pode, no máximo, botar um comentário lá. Ô, Abder, muda e tal coisa, porque não está certo. Então, a pessoa é só comentarista. Mas vale você entender qual é o fim daquela coisa que você está compartilhando. Essa é uma dúvida muito mais que recorrente. O tempo todo a gente manda, as pessoas falam link fechado, libera o acesso. Ah, estou só como leitora, troca aí para botar como editora. Então, essa parte é importante. Depois que já está feito, você pode só copiar o link e enviar para a pessoa. Sobre Drive, a principal dúvida que eu percebo é essa. Uma coisa importante é saber que os trânsitos de mensagens que vêm do Gmail, aqueles anexos, eles vão caindo aqui. Então, às vezes, você não precisa só jogar, as coisas estão vindo para cá, sabe? Se alguém te manda uma parada, vai vindo para cá, dependendo do tamanho.
com o passar do tempo, as coisas também vão se perdendo dentro do Drive. Às vezes você não precisa de todos os documentos da Moara, mas você precisa só de uma planilha que está dentro de uma pasta, dentro de todas as outras pastas que você tem. Você pode marcar esse arquivo com estrela. Lembra a estrela que te deixa ter uma pasta específica lá no Gmail? É a mesma estrela que te deixa ter uma pasta específica aqui no Drive. Então, se você marca com estrela aqui, você pode só vir direto no com estrela e encontrar a coisa que você mais precisa no momento em que você mais necessita dela. Muitas vezes eu vejo essa dificuldade dentro do trabalho do LabFaz, por exemplo. São muitas equipes, muitas necessidades, muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então, às vezes, pode ser que uma pessoa da equipe do LabFaz identifique que a necessidade dela naquela semana é um fluxo dentro de uma planilha de links. E ali ela deixa marcado, esse trânsito vai ser facilitado, obviamente. Mas, semana que vem, se for outra, ela troca, ela desmarca essa estrela, marca outra, e assim ela vai, porque aqui dentro do Drive, a gente não tem o menu esquerdo a nosso favor 100%. Ele vai aparecer assim dessa forma, mas quando a gente vai recebendo dos e-mails e vem automaticamente para cá, é tanta coisa que é muito fácil se perder. Então, essa é uma forma boa de se localizar. São as dúvidas mais recorrentes. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem subir no chat, que automaticamente eu vou respondendo enquanto as coisas acontecem. Sobre as reuniões dentro do Meet, eu vou aproveitar para abordar duas plataformas. O Meet, quando você vem aqui e escreve M e o Google te dá a resposta, você pode criar automaticamente uma nova reunião, só clicar em nova reunião. E aí, quando você cria, eu vou tentar ver se vai deixar, porque eu estou com o Zoom aberto. Você pode criar uma reunião para depois, iniciar uma reunião instantânea ou programar no Google Agenda. Isso vai um pouco além da técnica, né? Talvez a parte dos bastidores esteja mais atrelada à parte da produção, da técnica de áudio, eu digo, e iluminação, ou enfim. Vai mais para o rolê da produção. Geralmente, a galera que vem muito rápido no Meet já vem direto no botão de iniciar a reunião instantânea. Óbvio, porque se está com pressa, quer esse. Mas, se você quer antecipar suas demandas, você pode criar direto no Google Agenda. Eu não faço esse trânsito comumente, que é abrir eu só abro o Meet quando a reunião é instantânea, quando ela é emergencial, tipo, preciso de um link agora. Aí eu abro o Meet, venho direto aqui, crio, copio o link e mando. Vou fechar porque já está resolvido. Agora, quando eu estou com tempo e eu quero me organizar, eu venho aqui, digito C, abro o calendário, que é o calendar.google.com, calendário em inglês, mas é só digitar o C que já vai vir. E quando você clica aqui para criar o que seria um evento, tem duas opções, né? Aqui na lateral esquerda tem o criar, o evento ou tarefa, ou quando o calendário aparece para você, você pode clicar na data que você quer. Então, hoje, às 17 horas, acaba aqui o meu curso do LabFaz e eu quero criar uma reunião com o Abder para saber o que ele achou. Então, vou vir aqui e vou botar reunião Abder, vai ser o nome que eu vou dar. Eu vou adicionar meu horário de 17 horas. É 5. Esse PM e AM, tem muita gente que tem dúvida. AM é tipo antes do meio-dia. Pensa assim, AM é antes do meio-dia. E PM é pós-meio-dia. Então, 5 PM é pós-meio-dia, é tarde. 5 da tarde. Então, eu vou botar aqui 5 da tarde com o Abder. E eu já vou adicionar uma videoconferência com ele. Quando eu adiciono a videoconferência, ele já cria o link. Já faz tudo. Eu posso até convidar o Abder, se eu quiser, já mandar para o e-mail dele, que vai direto para a agenda dele. Mas eu salvo aqui essa reunião e queria dar um exemplo aqui do... Vou abrir o doc.
Só para poder mostrar, eu peguei o Ctrl+C, agora eu vou mostrar o Ctrl+V, como é que tá. Ctrl+C a cópia, o Ctrl+V a cola. Aparece assim, ó. Quando você escreve lá e você copia, automaticamente ele fica já com tudo. Da data, da hora. Então, você pode só no botão de copiar, que eu vou até recapitular, porque eu acho que pode ter sido rápido, construir isso. Quando você clica aqui, o botão de copiar é sempre essas duas folhinhas, né? Então, aqui, copiei aqui, ó, copiar informações da videochamada. Lá no WhatsApp eu já vou até deletar isso para não confundir a gente, que eu vou botar de novo. Vou lá no WhatsApp do Abder e mando isso aqui. Na hora que for essa hora aqui, é só eu entrar pelo meu e-mail, o Abder pelo e-mail dele, tudo certinho. E a gente vai conseguir ter a nossa reunião que já está programada. Já criou o link no Meet. Não... E aí, a parte boa disso é que na hora que eu abrir essa reunião, ainda que só para mim, eu vou abrir, tá? Vai aparecer o nome que eu dei. Não combinei antes com o Google, espero que apareça, mas geralmente aparece. Reunião Abder. Então, às vezes, você está numa coisa que você precisa tirar o print para comprovar que você está naquela reunião, sabe? Tipo, pô, tá com a chefia nova, precisa fazer um relatório no fim do mês. Então, você criou essa reunião, deu o nome que ela queria. Ao invés de ficar aparecendo MXY aqui embaixo, que aparece sempre, que são os nomes das reuniões automáticos, você pode, só no seu print, ter um nome que você deu para essa reunião. E aí, obviamente, a data vai aparecer embaixo no seu computador e a hora aparece aqui do lado do nome. Isso facilita a vida bastante. Eu acho que eu estou compartilhando minha tela inteira, então eu vou mostrar, se bem que é muito spoiler, né? Mas eu faço isso. Eu ia mostrar o meu calendário pessoal, mas eu faço isso. Toda e qualquer reunião que eu vou ter com a pessoa, se ela fala assim, é agora. Não importa se é agora. É agora, eu vou criar no Google Calendário. E aí, direto no Google Calendário, eu já crio com um nome. Principalmente para trabalho, isso me ajuda bastante, porque me localiza no fluxo de horas de reunião que eu tenho. Como minha área do backstage exige muita reunião, para mim faz diferença. Talvez não seja a mesma necessidade para todos que estão assistindo, mas para mim faz muita diferença. E eu crio sempre com um nome certinho. É bom para a pessoa que vai receber aquele link e tal. Então, espero ter solucionado a dúvida em relação a criar a reunião no Meet. E aí já também o plus de poder criar os eventos no calendário. Quem tem espaço no celular pode baixar os aplicativos, baixar o aplicativo de calendário, faz com que esse calendário apareça para você dentro do seu celular. O aplicativo do Drive faz com que você tenha acesso a todo esse arquivo também no celular. Eu gosto dessas multiplataformas operacionais que te permitem transitar entre o celular e o computador, porque às vezes você está no corre, tipo, você manda para você mesmo por e-mail o seu currículo. Tá no corre, não tem computador, não tem, qualquer lugar tu acessa teu e-mail. Ali você abre o seu currículo. Se você está na minha casa e você mora do outro lado da cidade, sei lá, você mora na Samambaia, eu moro em Sobradinho, ou se você mora em outro canto do Brasil, já que o LabFaz é tão amplo, né? Você pode estar em outro canto do mundo, a gente está virtual. E você precisa de uma coisa que você esqueceu em casa, se você tem no seu contato, se você tem no seu e-mail, fica mais fácil o trânsito. Você não precisa ir em casa para imprimir. Se é para ser em papel, você me manda, eu imprimo. Ou você acessa o teu e-mail de uma Lan House e teu currículo está lá. A ideia do Drive é poder facilitar e aproximar os acessos. É poder deixar as coisas um pouco mais fluidas. Então, eu tenho meu currículo no meu Drive, eu tenho meu portfólio no meu Drive, porque se eu preciso dele de uma maneira emergencial, eu só baixo rapidinho do meu Drive e mando. Parece e é que eu estou sempre pronta para poder enviar ele. Logo, ele está sempre pronto. E isso vale para tudo, porque se você está no show, precisa usar o rider ou o mapa de palco, abrir ali para se guiar numa parada que não deu, a galera esqueceu de imprimir, a equipe da produção esqueceu de imprimir em papel. Se tu tá com teu celular, você se localiza rápido, porque você tem aquilo num fluxo que você botou no computador, agora não tem o computador, mas tem o celular. E, enfim, eu gosto da ideia de poder transitar entre plataformas que se conversam.
todas as plataformas do Google se conversam. Elas existem para isso. As plataformas do Word, da Microsoft, se conversam entre si. Então, o Gmail vai conversar com o Google Calendário, Google Drive, YouTube, Google Meet, tudo que é Google, Google Acadêmico, tudo isso. E a Microsoft vai se conversar com Teams, com OneDrive, com Word, com Excel, com PowerPoint. E aí é importante você entender que se você tem um Hotmail e quer transitar para caramba no Google Drive e no Google Calendário, fica um pouco complexo, porque você está tentando cruzar dois universos. É importante que você entenda qual universo você transita mais. E além de todas essas plataformas, a gente está chegando ao fim, eu vou deixar esses últimos 5 minutos para perguntas ou troca de ideia rápida. Mas além de todas essas plataformas, como hoje era muito introdutório, né, muito mais nesse lugar de como dúvidas que parecem simples, mas são dúvidas, e toda dúvida merece ser resolvida, uma coisa que eu acho importante a gente ter em mente é que o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho. Principalmente nesses tempos de pandemia, o WhatsApp ele é uma ferramenta de trabalho. Então, quando a gente fala de boas práticas, tipo, que é o jeito que a gente lida melhor para as coisas funcionarem, o próprio rolê do e-mail, de responde dessa forma, bota o nome aqui, faz isso, aquilo ali. Isso tudo é boas práticas, né? Tudo isso é sobre boas práticas. Não se esqueçam de fazer isso também dentro do WhatsApp. Se você foi no teu Drive, pegou lá dentro da parte de compartilhar o link do Rider, gerou um link e quer mandar para a pessoa pelo WhatsApp, boa tarde, fulane, segue Rider e o link. Eu acho que é importante a gente entender que quando a gente está lidando com pessoas que a gente não conhece, ou que a gente tem um rigor de formalidade, que é o fato de ser contratante, contratade, é importante que a gente lide com esse processo formal de uma maneira que facilite também os processos. O e-mail antes era tudo que assegurava a gente. Era tipo, não tem um contrato, mas a pessoa me contratou pelo e-mail, né? Qualquer coisa tem um e-mail que comprova. Aí já migramos para o WhatsApp. Agora o que comprova é a conversa de WhatsApp. Se essa conversa de WhatsApp vira só áudio, nada comprova nada. Até você achar o arquivo de áudio em que a pessoa disse que lá no contra-rider dela, ela não poderia oferecer a mesa que você pediu, até isso acontecer, é muito mais difícil. Então, é importante que vocês, e nós, eu acho que é um lembrete constante, que se o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho, tem que ser tratado como uma ferramenta de trabalho. Se atentem a esses detalhes, igual a gente falou de organização lá, lembrem-se das organizações também dentro do próprio WhatsApp, de como vocês querem comunicar as coisas para facilitar. Se você está mandando um link e a pessoa não sabe o que é, diz o que é, pô. É o Rider da Moara? Então, tá aqui o Rider da Moara. Aí joga o link. Vai mandar um áudio porque não sabe explicar de outra forma, porque em texto está puxado de conseguir ver uma forma de explicar. Fala, fulane, estou te mandando um áudio agora para explicar uma especificidade do show da Moara, que não rola de jeito nenhum de eu explicar em texto escrito. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Explica o que é o áudio. A gente vive, né, tempos rápidos. Essas boas práticas dentro do WhatsApp e do Telegram também são muito importantes para que a gente consiga fazer o show acontecer, né? E aí seja ele qual for o show. De resto, acho que a gente conseguiu falar muito bem sobre portfólios, sobre drive, sobre o currículo, né? Sobre como fazer o currículo e o portfólio, a diferença entre os dois. A gente deu uma recapitulada no que foi ontem, no que vai ser amanhã, que é a junção da minha expertise com a expertise do Morale. A gente passou por drive, por configuração de e-mail, por utilização e otimização dos processos dentro das plataformas do Gmail, né? O Drive, o Gmail em si, o calendário, o Meet. Falamos sobre o WhatsApp, eu acho que são as ferramentas que a gente utiliza mais comumente. E falamos sobre formas de tentar acessar ou comprovar os trabalhos que a gente já fez. Eu vejo que como ferramentas operacionais de dia a dia, são as formas de facilitar nosso trânsito. E uma coisa que é legal também, assim, tipo, eu tenho comigo um grupo no WhatsApp, tipo,
não dá para você fazer um grupo só com você. Então, eu coloquei minha mãe, deletei minha mãe e botei lá, tipo, Moara, é o meu grupo comigo. Se tem umas paradas que eu não posso esquecer, eu mando lá. Então, tipo, pô, tem chance de eu perder meu celular e as fotos todas que eu fiz de comprovação da minha vida estão lá no celular. Tenha um grupo com você, tirou essa foto, já manda. Tá na internet, tá no mundo. Até no próprio WhatsApp, se você perde o celular, o registro fica, né? Quando tu compra um chip novo e bota um número antigo, você consegue acessar. Às vezes vale a pena também. Todo mundo aqui dizendo que tem grupo consigo mesmo, eu percebi aqui nos sorrisos que é isso, galera. É importante mesmo a gente ter formas de nos facilitar a vida. Não é mais guardar um arquivo imenso dentro da sua última gaveta, é você poder facilitar. Se manda um e-mail para você, eu tenho um e-mail para mim com coisas básicas, tipo CNPJ MEI. Porque toda vez que me perguntam o meu CNPJ, eu não sei. Então, eu tenho um e-mail, só esse é o título, CNPJ MEI. Pessoa pergunta, eu vou lá na pesquisa, CNPJ. E já digo para a pessoa qual é. Se tem uns detalhes da formalização que a gente acaba não tendo como lembrar sempre. Então, tipo, mantenham essas ferramentas como aliadas. São ferramentas que dá para transitar bem dentro dos celulares, que tá tudo bem se não tiver um computador, que dá para improvisar fazendo online, não precisa ter o pacote Office. Ou seja, a gente passou por formas de fazer que tá tudo bem se você não tiver um computador, se você não tiver o pacote, se você não tiver necessariamente um celular que consiga rodar mais de um programa ao mesmo tempo, porque esses são programas que ou vêm com o celular, é meio que imposto para a gente, né? Ou eles são aplicativos muito pequenos. E aí eu acho que é uma forma da gente conseguir ter tudo isso em mãos de uma maneira facilitada. É isso, galera. 3 minutos antes. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Na próxima aula com o Morale, a gente vai criar o Rider do zero, deixar ele num padrão massa dentro do Word ou do Doc, né? Vamos usar o Word, mas poderia ser no Doc. Exportar esse arquivo em PDF e enviar esse e-mail para essa pessoa contratante e para esse artista. Então, a gente vai fazer todo o processo e botar em prática os temas da aula de ontem e de hoje. Zero dúvidas. Show demais, Moara. Eu ainda tenho uma pastinha no Drive com proposta de serviço ainda. Tem um modelo lá que eu só altero o valor e qual o tipo de serviço. Porque às vezes a gente é pego de surpresa, né? A gente tem o CNPJ, a gente tem o currículo ali, tem que ter isso na mão, né? A gente sabe ver que muitas vezes assim, já rolou trampo da pessoa me ligar na sexta-noite e falar: eu preciso do seu material e de uma proposta aqui agora para poder fechar o trabalho para você, que X, Y. Começar a segunda. Exatamente. Então, assim, isso é uma dica muito importante, assim, né? De ter essas paradas na mão faz muita diferença, né? Faz toda. Quando eu precisei te contratar, eu já precisei contratar o Abda em um outro momento. Então, quando eu precisei entrar em contato com você, você foi a primeira pessoa que me respondeu. Muito rápido e já com um material de qualidade, tipo, com a entrega do orçamento, tipo, a descrição do que era o serviço. Isso faz com que não necessariamente o seu serviço seja ou mais barato, por exemplo, mas tipo, a primeira pessoa que me respondeu com material de qualidade tipo, já ganhou pelo menos uns 10 pontos comigo, e talvez isso me dá uma segurança que é assim, meu Deus, se me respondeu rápido dessa forma, quer dizer que se der um problema lá na frente, eu vou poder contar com essa pessoa, porque essa pessoa é ágil. Sabe? São coisas que parece que não, porque elas não são postas na mesa, mas elas contam muito a nosso favor ou contra nós. A gente fica um pé atrás com uma pessoa que você quer convidar ela para o trampo, ela demora 4 dias para te responder. Quando ela responde, ela não tem o material. A chance de você ir desistindo dela é muito grande, porque ela te dá receio. E não quer dizer que ela é desorganizada ou que ela é irresponsável. Só te deu uma insegurança pela sua base de comparação para ter uma insegurança. E o que a gente quer sempre é deixar as pessoas seguras,
trabalho é isso, é relação de confiança, segurança, você vê na outra pessoa a possibilidade de acreditar nela, no trampo que ela está oferecendo. E eu acho que tudo que a gente falou guia para esse corpo mais robusto de profissionalismo, sabe? Tipo, são detalhes, muitas aspas nos detalhes, que é o detalhe que vai fazer você, tipo, bater firme na coerência e ser a pessoa que passa segurança para a pessoa que está te contratando. Então, é isso. Acho que foi show. Se a gente não tiver mais dúvidas, podemos encerrar. Obrigada a todo mundo que falou aqui no chat. Também fiquei super feliz da gente poder trocar essa ideia. Eu acho que acaba sendo pouca troca de ideia, né? E mais troca de informação. Compartilhamento, assim, a gente tem mais que ouvir do que necessariamente falar, mas eu estou aberta e à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida para além daqui, ou foi montar teu currículo, teu portfólio, esqueceu o que rolou, a aula vai estar disponível no nosso YouTube, né, do Labfaz, que é youtube.com/Labfaz. Mas, para além disso, a minha rede social é no Instagram, né, @moaramusica. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar. Eu acho que fica esse detalhe também. Pode ser que, às vezes, né, se sente mais confortável te chamar no privado, fez um currículo ali você mesmo e quer mandar para ver o que eu acho. Tamo aí. Pode trocar essa ideia. O importante é ter a nossa galera sempre disputando esses espaços e acreditando no trabalho que exerce, cada vez mais profissional, cada vez mais respaldado. Contem comigo para além daqui e tamo juntos. Muito obrigada por hoje. Valeu, gata. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.